Na introdução dessa mensagem. É interessante que João diz que viu um no trono, e esse um estava assentado sobre o trono. Aqui prova que não são vários deuses, não são vários que estão no comando do universo, mas só um estava no trono. João nem dá nome de início a ele. Ele diz um estava sobre o trono. Isso prova que não é uma energia, mas era um, referindo a pessoa, referindo a alguém que está no trono. João diz, e esse que está no trono é semelhante à pedra jaspe e à sardônica. O que João viu quando olhou para o trono, só pode ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas. João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único, singular, não tem outro igual a ele, totalmente outro. João diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mais brilhosa pedra, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra. E ele diz que é semelhança de sardônio, que é a cor vermelha, a mais translúcida que existe. João vê beleza, riqueza, e ele tenta descrever com linguagem humana e não consegue. Ele vê a abundância de luz, porque Deus é luz e ele habita na luz, em luz inacessível ao homem. A pedra de jaspe branca descreve a santidade de Deus, e o sardônio vermelho descreve o juízo de Deus. Demonstra um Deus santo e um Deus justo. As teologias se enfraquecem diante do trono de Deus. Não temos como explicar essa grandeza. Não tem como cavar na cultura, nos livros. Não há algo tão terrível como isso. Isso está bem distante de todas as tecnologias e sociedades que ainda vão existir. E uma pergunta para nós: quem é Deus? E a resposta que o Apocalipse diz de quem é Deus e repete enfadonhamente é: Ele é digno. Os seres viventes o louvam porque Ele é digno. Os 24 anciões se prostram e louvam porque Ele é digno. João diz que os trilhões de seres do universo se curvam diante dele, proclamando que Ele é digno. Ele é digno. E sua dignidade o torna adorado diante de todas as nações. Todos se entregam diante dele. Só se entrega a Ele com mudança de vida quem está absolutamente convencido da sua santidade e sabe que Ele procede toda a criação e Ele é dignidade, santo. Não precisa de teologia para saber quem é. Ele é digno. Vemos aí teólogos que dizem conhecedores de Deus, colocando Deus em anedotas sujas. Não tem temor de Deus, perdeu o temor, sem vida, nunca souberam quem é Deus. E também vemos irmãs aí que nunca sentou numa sala teológica, não tem, às vezes não sabe nem ler, que não sabem escrever. Se ouvir falar de Martinho Lutero, vai pensar que Lutero foi um rei ou uma marca de carro. Mas quando essas irmãs levantam 4 horas da manhã para orar, dobram diante a santidade do eterno Deus, quando falam de Deus, elas choram. Elas sentem a presença de Deus dentro do quarto dela. A luz que emana de Deus. Pessoas que sabem quem é Deus, têm temor de Deus. Enquanto muitos caçoam, brincam de serem crentes, tomam o santo nome de Deus em vão, porque não sabem quem é Deus. Ainda dizem conhecer a divindade, colocando Ele em relacionamento profano, em música do mundo profana, porque não sabem quem é Deus. Ao redor do trono, irmão, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris é o símbolo da graça e misericórdia de Deus, da sua aliança com o seu povo, de que não mais destruiria o povo, da sua aliança com Noé depois do dilúvio. Normalmente o arco-íris aparece depois do dilúvio para Noé, mas aqui ele aparece antes da tempestade que viria. Para os filhos de Deus a tempestade já passou, porque Cristo já deu a si mesmo para a salvação dos perdidos, nos deu para nos resgatar do dilúvio do juízo. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada. O que foi redimido não pode ser destruído jamais. Cristo jamais deixaria a sua noiva passar pela grande tribulação. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, Ele oferece a sua misericórdia. Antes das taças do juízo, Ele envia as trombetas de alerta para arrebatar os seus escolhidos à sua igreja. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidência de juízo e de ira. E por isso o arco-íris foi visto antes dos relâmpagos e dos trovões. A graça sempre vem antes do julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia, a graça,
terão que suportar o juízo de Deus. Quem não foi purificado pelo sangue terá que suportar o fogo do juízo divino. Hoje os homens escarnecem de Deus, cospem no seu rosto em fotografia, zombam da sua palavra, dizem que é anátema, dizem que a palavra de Deus é corriqueira, é passada. A mídia diz que Deus está errado, que Deus não está certo, homens aí psicólogos, mas Deus está no trono e derramará o seu juízo sobre a terra. Grandes e pequenos estarão diante do trono de Deus prestando condolência das suas obras. Precisamos tomar posição, a igreja de Cristo, porque o arco-íris vem antes dos relâmpagos e trovões, a graça vem antes do juízo. O trono de Deus se manifesta em juízo contra os homens ímpios. Foi assim no dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim no Egito e na Babilônia e também em Jerusalém. O Espírito de Deus também irá ser derramado sobre nós nesse tempo para preparar a igreja, mas o juízo de Deus também virá sobre essa geração. Nós precisamos estar ciente disso. Quando Jesus veio, o Espírito se manifestou em forma de pomba descendo sobre ele, porque ele revelava a graça, humilde como a pomba. Mas aqui no Apocalipse ele é visto como 7 tochas de fogo, símbolo de combate, assim como aconteceu, lembra de Gideão? Precisamos pregar, irmão, na igreja, que as portas da graça de Deus estão abertas, mas que o juízo de Deus virá. João ficou apavorado quando viu os trovões e relâmpagos ali que saiu do trono, e o incensar as orações dos santos. Aqui fala de oração de todos os santos, não é só assembleanos ou pentecostais. Todos os santos sobem na presença de Deus as orações. O incenso, a fumaça com as orações dos santos. E logo o incensário é lançado para a terra. E sabe o que acontece na terra? Houve-se terremotos e grandes catástrofes na terra. Aqui nos mostra o poder das nossas orações. O poder não está nas mãos dos exércitos americanos. O poder não está nas mãos dos políticos. Mas são os santos que derrubam muralhas. São as orações deles que derrubam impérios, que derrubam fortalezas. Os santos que oram nos anonimatos da sua casa, trancado, com o joelho no chão, que vivem em santidades. Eles que são os guerreiros de Deus. Esses terremotos, catástrofes, vírus, são orações dos santos que sobem ao trono de Deus e desce como dinamite, desce como bomba para a terra. Às vezes eu encontro senhoras de idade que dizem aí: ô irmão Zé Augusto, eu oro pelo seu ministério, eu oro por você todas as madrugadas. E eu digo: ô minha irmã, é por isso que eu estou de pé, porque eu creio, irmão, na oração de uma mulher fiel, de uma mãe fiel que ora pelo seu filho hoje, que está buscando, mesmo que ele esteja no mundo, algum ministério de algum pastor. Eu penso que aquele grande dia, muitos de nós que pregam, obreiros, pastores, estaremos só olhando essas senhoras que são guerreiras da oração, que oram, que têm intimidade com Deus, que levanta, que vai madrugada orar na igreja, ou que às vezes vai no ciclo de oração 2, 3 horas da tarde, ali está orando, buscando. Elas estarão mais perto de Deus naquele grande dia. Profetizar é importante, política tem sua importância, aconselhar tem sua importância, mas o que faz os relâmpagos e trovões saírem do trono não é político, não é nenhum tipo de anárquico, não é nenhum tipo de monárquico, não é nenhum tipo de rei. O que faz os relâmpagos sair do trono de Deus é as orações que sobem diante a face do Todo-Poderoso, é as orações que sobem, que são acumuladas. Eu imagino em Pentecoste o acúmulo das orações dos crentes no cenáculo. Foi tanto que no 10º dia desceu como uma tempestade, um vento impetuoso. Se queremos avivamento em nossos dias, precisamos de oração. Crentes que tenham compromisso com Deus. Avivamentos são períodos nos quais as orações são acumuladas diante de Deus. Durante anos são lançadas com uma força avassaladora sobre a face da terra. Quero dizer-lhe uma coisa, irmão: às vezes o avivamento que uma geração experimenta é o acúmulo das orações que uma geração que já passou, que já morreu, levantou diante de Deus. O tempo de refrigério hoje é por causa de alguma geração que já passou lá atrás, que pagou o preço, morreu no Coliseu Romano, que foram a semente dos mártires que morreram. Isso é que é a semente que plantou no solo sagrado e que nasceu a igreja mais forte, mais retumbante. Pessoas que oraram, que intercederam. O tempo de paz do governo de Salomão foi porque Davi guerreou em oração e em santidade diante dos mandamentos de Deus. Para estar diante do trono de Deus é preciso ser purificado, é preciso estar limpo nesse século. Não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção, tudo é transparente, limpo, puro. Deus é santo. No céu não entra pecado, não entra contaminado. Deus não se associa com o mal, Ele abomina o mal. Embora Ele ame a todos, Ele não ama a tudo. Ao redor do trono há também 24 tronos, e esses tronos estão ao redor e não no centro.
porque quem está no centro é o trono de Deus, o mais alto e sublime. Ele reina sobre todos os outros tronos. Os 24 anciões representam o povo fiel de Deus. Os 12 das tribos de Israel representam o Antigo Testamento, e os outros 12 representam os 12 apóstolos, a igreja do Novo Testamento, a igreja dos patriarcas e apóstolos, a totalidade da igreja de Deus na história. Esses 24 anciões são identificados por suas roupas brancas, incumbências, assentos em tronos para reinar e julgar, posição, coroas de vencedores sobre a sua cabeça, poder. Os 24 anciões estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. As vestiduras brancas falam de justificação, são as vestimentas que se prometem a nós, os fiéis. Não há redenção para os anjos, e sim para os homens, porquanto os 24 anciões não são anjos, são homens remidos, porque nós também julgaremos essa nação. Nesse texto nós vamos aqui aprender como usar o poder dado por Deus, porque muitos são os que se corrompem por causa de poder. Poder é algo seríssimo, irmão. Você acha que tem o poder para sempre? Que está sobre você para sempre? E que é seu? Não. Tanto faz o poder no Palácio do Planalto como o poder dado a um determinado pastor numa igreja. Eles cheiram tentações. Mas os 24 anciões nos ensinam que poder tem que ser rendido e entregue a Deus. E o monárquica desse século, ele quer te dar um tanto de coisa. Lembra que ele falou para Jesus: eu dou-te todo esse reino aqui para você, se prostrado me adorares. Mas é melhor entregar e render o nosso poder a Deus. Quando os 4 seres viventes disseram santo, 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 rapidamente os 24 anciões descem do trono e se jogam aos pés do Cordeiro e tiram as suas coroas e rende a ele o poder, a coroa. Como se aqueles seres dissessem assim, quando dissessem santo, santo, vocês estão no trono, mas os poderes não são seus. Agora se dobre diante do santo. Interessante notar como precisamos ser provocados para dobrar diante de Deus. Qualquer um que tenha autoridade, seja prefeito, seja um pastor ou presidente, só sobrevive se prostrar sua autoridade diante do trono de Deus. Só fica em pé com poder quem se prostra a Deus. Muitos prostram diante de rico, outros diante de fazendeiro, outros diante de político, mas porque querem ajuda, querem crescer. Agora diante de Deus prostramos porque Ele é quem dá vida, porque o único poder que dura para sempre é o poder de Deus, que reina para sempre é o poder de Deus, do século dos séculos, amém. Eles colocam suas coroas diante de Deus. Qual é a sua coroa, meu irmão? O que você tem como autoridade e poder? É ser pastor de uma determinada igreja? Ser empresário? Qual é a sua conquista? É ser prefeito? Ser vereador? Você tem dinheiro? Você é um fazendeiro? Ser um empresário? Coloque sua coroa aos pés de Cristo. O que mais impede Deus trabalhar em muitas vidas é que muitos não descem do trono, não se dobram diante de Deus, não colocam seu poder e seu cargo à disposição de Deus. Fica com a coroa presa à cabeça, com medo de perder, disputando o cargo politicamente sujo e acaba perdendo tudo. O que tem de pessoas hoje que não rendem, não se prostram, não descem, matam o mover de Deus na história. Jesus foi morto por pessoas, por anciões que não quiseram colocar suas coroas aos pés dele e por isso preferiram matá-lo. Toda a nossa vida tem que estar entregue a Deus e ao seu poder que reina para todo e todos sempre, amém. Eu já quero finalizar por aqui esta mensagem e eu quero em outras oportunidades estender mais tempo com vocês para que nós venhamos aprender mais sobre esse versículo. Aqui tem algo profundamente que nós devemos aprofundar e aprender e extrair muitas coisas, mas deixa para outra e próxima oportunidade. Que Deus enriqueça a sua alma, que vocês tenham uma alma em vida, em santidade, em nome de Jesus. Ore por nós e ore pelo nosso ministério. Povos, tribos, línguas e nações, e a multidão suspensa no ar. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos à terra e o ar. Bem mais acima um trono branco com milhares de anjos rodeados e um varão de branco num trono assentado, e o Espírito dizia: é o leão da tribo de Judá. Senhor, não lembras de mim? Ergandou-me andas nai. E todos os povos, tribos, línguas e nações perante aquele trono chegar.
Reis, ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade, ninguém podia escapar. Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Valdez, que negou a existência de Deus em todas as suas filosofias, tremia mais que o rei Belsazar. Diziam: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim? Ergando viandas nai. Vi toda sorte de pecados e torpendas perante aquele trono comparecer. Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas, afeminados, assassinos, ninguém podia correr. E o grande livro da vida foi aberto, e quem não foi achado escrito no livro da vida, no lago de fogo eu vi lançado. E as almas que desciam ao inferno sobre o julgamento de Jeová. Vi quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono, e a surpresa aconteceu. Eram crentes de vestes brancas, mas todas manchadas, que levantavam a sua mão e afirmavam ser povo de Deus. Crentes preguiçosos, contendeiros, vangloristas, murmuradores, malpagadores, uma infinidade, estava tudo lá. Cantores, pastores, bispos, reverendos, que arrastavam multidão, mas só diziam: só vou na sua igreja se tal fortuna me pagar. 1 ano, 1000 anos, 50 mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Eu só sei que diante daquele trono ninguém saiu vencedor. E a igreja noiva do Cordeiro para a Nova Jerusalém de Deus voou. E eu vi que num bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou, Senhor, em seu nome eu preguei, revelei, adivinhei. Senhor, em seu nome profetizei, preguei, estremeci templo, enriqueci. Não lembras de mim? Ergando viandas na gachai, eu não os conheço.